Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu mandei lá no grupo, que eu estaria gravando uma mensagem e deixando aí disponível para os irmãos que estão fazendo aí o culto domiciliar, devido às proibições que nós estamos tendo. Novamente, a pandemia está vindo aí com bastante força. Então eu decidi aqui ajudar dessa forma, deixando uma mensagem para que os irmãos possam estar utilizando aí durante o culto, que os irmãos estarão realizando em suas casas. E eu espero que essa mensagem possa ajudar a encorajar e a edificar os irmãos. Antes de nós darmos início à mensagem, eu peço que os irmãos me acompanhem em uma oração ao nosso Deus. Vamos orar a Deus. Santo Deus, Pai eterno e soberano Rei, Deus criador dos céus, da terra e de tudo que nela há, ó Pai. O Deus, ó Pai, poderoso para formar a terra apenas com a sua palavra, Deus. Com a sua palavra tudo criastes, ó Pai. O Senhor, detentor de tamanho poder, tamanha honra e tamanha glória, seja sempre louvado, ó Pai. Neste momento, ó Pai, nós pedimos a direção do Seu Espírito Santo para que me guie durante essa mensagem, ó Deus, para que eu me esvazie de mim mesmo, para que eu seja colocado de lado, para que o Senhor apareça, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado e engrandecido, ó Deus. Pedimos também que o Senhor abra a mente e o coração de cada um dos irmãos, ó Pai, que estarão ouvindo, vendo essa mensagem, para que essa mensagem possa penetrar em seus corações, ó Pai, e eles possam ter a compreensão da sua palavra e da mensagem proposta aqui. É no nome santo do Seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos a Ti, ó Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 5 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, ouvirão de fato: esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Você já se sentiu deslocado de alguma forma? Ou o famoso ditado, o peixe fora d'água? Você está num lugar onde não é muito a sua praia, ou uma conversa da qual você não tem muito domínio, você não tem muito assunto. Eu acredito que todos nós já passamos por uma situação dessa. Todos nós já estivemos em um local onde nós não nos sentimos à vontade, onde nós nos sentimos aí um famoso peixe fora d'água. Nós vimos aqui que a nação de Israel foi um povo escolhido por Deus para representá-lo. A nação de Israel foi um povo escolhido para ser um modelo de Deus, aonde era para as pessoas olhar para aquela nação e ver o quão grande Deus é através dos decretos, através das leis e através dos comportamentos daquela nação de Israel. A nação de Israel estava escravizada no Egito, estavam ali sendo maltratados, estavam sendo escravizados pelo Egito em Ramsés, e Deus então decide tirar a nação de Israel daquele local, usando aí a pessoa de Moisés para começar isso. E Deus demonstra o seu poder ali para o Egito e para toda a nação de Israel através das 10 pragas, aonde Deus deixa uma coisa bem clara, que Deus estava fazendo uma diferença entre o povo do Egito e o povo de Israel. Se nós pegarmos como exemplo a praga da escuridão, aonde todo o Egito ficou
em total escuridão, em total penumbra, né? A palavra de Deus diz aí que a escuridão parecia ser até algo tátil, de tão denso que era. Mas só a nação de Israel, só o povo de Israel que tinha luz. Em todos os outros locais do Egito não havia iluminação. Então Deus aí já mostrando desde a retirada do seu povo ali do Egito, que ele tinha um povo escolhido, que ele estava escolhendo um povo, ele estava fazendo uma diferenciação em relação àquela nação ali. E Deus ainda leva esse povo por todo o caminho no deserto ali, aonde de dia no deserto tinha a nuvem que ia seguindo a nação de Israel ali para proteger eles do sol, que deveria ser algo escaldante, e à noite uma coluna de fogo que ia iluminando o caminho e guiando o povo ali, a nação de Israel, pelo deserto. Temos também um maná que caía do céu para alimentar aquele povo. Deus mostrando o seu poder ali de uma forma maravilhosa para a nação de Israel. Então Deus também dá leis e decretos para a nação de Israel. Mas por que será que Deus estava dando leis e decretos para esse povo, o qual ele tinha escolhido para chamar de povo seu, o povo que representaria ele? Nós vimos aqui que por meio das leis dadas por Deus, das práticas justas que Deus tinha determinado para aquela nação, os outros povos veriam quão grande era Deus. Por meio desse poder que Deus demonstrou com as 10 pragas do Egito, tirando o seu povo de lá, cuidando do seu povo no deserto, as outras nações ouviriam falar de um Deus grande, de um Deus tremendo. A escolha da nação de Israel precisava refletir o caráter de Deus, precisava mostrar o caráter de Deus. Pense só, a nação de Israel ali ficou em torno de 400 anos escravizados no Egito, aonde eles adotaram as práticas e as culturas daquele povo. Os egípcios adoravam outros deuses que eles criavam. Por exemplo, ao sol eles atribuíam uma divindade chamada Ra. Os faraós eram considerados seres muito próximos dos deuses e eram adorados como tal. A prosperidade do reino egípcio dependia também da prosperidade de um faraó. Imagina a nação de Israel ali vivendo 400 anos de uma cultura, de uma ideia que era passada ali pelo povo egípcio, e é claro que a nação de Israel estaria ali com essa cultura consigo, com essas leis consigo, tendo aquilo como verdade para si mesmo. Então Deus tira aquele povo dali, Deus separa o povo da nação do Egito, separa o povo dessas práticas, desse culto a outros deuses. E então, com o seu poder, ele começa a guiar esse povo por um novo caminho, aonde ele ensina novos decretos, novas leis, novos ensinamentos para esse povo. E espera que esse povo cumpra isso, que esse povo possa aí estar atento a essas leis e a esses mandamentos e ensinos que Deus estava dando a eles, porque isso refletiria o caráter de Deus, a glória de Deus para os outros povos. Sabemos aí que esse período de peregrinação, de transição da nação de Israel pelo deserto não foi lá um dos melhores períodos, né? A nação de Israel ali reclamou muito, mesmo Deus mandando o maná do céu, eles reclamavam que estavam cansados de comer aquilo ali, falando que tinha tirado eles do Egito para eles morrer ali no deserto. Quando chegou o momento de ver a terra prometida e os espias foram enviados lá, somente Josué e Caleb voltaram com notícias animadoras, confiando no poder de Deus. O restante ali falava que não ia dar para tomar aquelas terras, que os inimigos eram muito fortes. Enfim, mesmo Deus fazendo tudo o que Deus fez, Deus tirando o povo de lá com tamanho poder, Deus dando leis justas, regulamentos justos para esse povo seguir, ainda assim esse povo aí não teve, vamos dizer assim, muito sucesso nesse quesito de se tornar o povo escolhido de Deus, o povo que representaria Deus para as outras nações. O nome de Deus sim foi ouvido em outros lugares, como por exemplo chegou
até a prostituta Raabe, que ouviu dizer que o Deus que abria o mar era o Deus que estava com a nação de Israel. O poder de Deus começou a ser conhecido. Deus começou a ser conhecido através dos seus feitos por intermédio da nação de Israel. E não é disso que eu quero falar hoje. Eu não quero falar da nação de Israel. Eu fiz essa introdução para nós conseguirmos entrar na nossa parte de toda essa história, na nossa peregrinação aqui nessa terra. Estamos e vivemos em um mundo, em uma terra, não muito diferente do Ramsés, onde estava presa a nação de Israel lá no Egito. Um povo aí que tem práticas e costumes que são contrários a uma vontade que Deus deixou para nós como cristãos servir. Deus também tem um povo eleito, um povo escolhido que não está mais limitado somente à nação de Israel. Agora este povo não está limitado a uma região específica, e sim a um ensinamento doutrinário correto que vem através do Evangelho. Todo aquele que obedece o Evangelho se torna povo de Deus, se torna filho de Deus. Aonde nós precisamos compreender que há uma diferenciação entre esse mundo que vivemos e o reino de Deus. O mundo que vivemos, servir a Deus não é algo que está muito em alta hoje em dia. E quando se fala de servir a Deus, a maioria das pessoas mal sabem o que elas precisam fazer. Elas preferem acreditar na sua ideia e na sua concepção de adorar a Deus do que procurar nas Escrituras Sagradas o que elas precisam fazer para agradar a Deus. E tem aqueles que acabam ainda utilizando o nome de Deus para ganho próprio, para se vangloriar. A adoração verdadeira a Deus não é uma coisa que está em alta hoje em dia. Deus é moldado à forma de cada um, como cada um quer. O meu Deus é o Deus que aceita isso, o meu Deus é o Deus que aceita aquilo. O que nós vemos, na verdade, são pessoas adorando outros deuses, e não o Deus dos deuses, e não o Senhor dos senhores. Assim como era naquelas épocas, todos acreditavam piamente que Ra era o deus do sol e era o seu Deus. Outros acreditavam que o outro Deus era o seu Deus. E assim muitos ajuntavam muitos deuses para si. O mundo hoje em dia não é diferente. Hoje o correto é você ser tolo, você ser passado para trás. Você não tirar vantagens das pessoas. As pessoas que são vistas dessa forma são considerados como tolos, como idiotas. Você poderia ter feito isso. Não, é só você fazer isso aqui. É só você sonegar o imposto. Coloca ali que você faz uma faculdade que você não vai precisar pagar seu imposto. Coloca ali aquela pessoa como seu dependente que você vai conseguir recuperar até um dinheiro. Você é tonto. Por que você não faz? Todo mundo faz. É assim que é o mundo no qual nós vivemos. E isso não é algo de se espantar, porque a palavra de Deus nos fala lá na carta de 1 João que este mundo material no qual nós estamos de passagem, de peregrinação, ele é dominado, governado pelo maligno. Vamos abrir lá na primeira carta de João, no capítulo de número 5 e o versículo 19. Primeira carta de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha só que passagem interessante. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Somos criação de Deus, somos filhos por meio da adoção do Evangelho santificador e renovador de Jesus Cristo, mas o mundo do qual nós vivemos está sob o poder do maligno. Como anda o seu termômetro cristão em relação a isso? As coisas deste mundo te assustam? Parecem ser coisas que estão completamente fora da vontade do nosso Deus? Ou você já está vivendo nesse mundo com uma certa normalidade? Nós precisamos estar atento a isso. A nação de Israel se deixou contaminar pela prática de adoração a outros deuses. Se deixaram levar por cultos e adorações e ensinos enganosos.
Eles adoraram deuses como Baal, como Astarote, deuses que ensinavam e pregavam a imoralidade sexual, sacrifício de criança, cultos repugnantes a esses deuses. A nação de Israel aceitou aquilo como uma normalidade para si. Como anda o seu termômetro cristão neste mundo no qual nós vivemos, aonde o ser certo é ser igual a tolo? Você não está querendo ser tolo? Você está querendo tirar vantagem? Você está querendo ser esperto para não ser visto como tolo? Cuidado, cuidado, nós estamos neste mundo somente de passagem, somos peregrinos, estamos numa caminhada por este local. Este local não pode e não deve nos contaminar. Nós não podemos viver segundo o que este mundo ensina. Nós somos de Deus. Por isso, nós temos uma embaixada cristã. Nós estamos neste local, mas nós não pertencemos a este local. Um exemplo, a embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. A embaixada está nos Estados Unidos, está em território americano. Mas o que vale ali na região da embaixada brasileira são as leis brasileiras e não as leis americanas. Tente pensar em você e em mim como uma embaixada cristã aqui na terra. O que vale para nós são as leis e os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense, nossa, mas é muito difícil viver nesse mundo corrompido, estamos todos rodeados por este caos, por essa loucura que é um mundo governado pelo maligno. Exatamente. Mas lembre-se, há uma boa notícia em meio a tudo isso. Você e eu, que nascemos por meio da água e do Espírito, da aceitação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, e não vivemos no pecado, nós somos protegidos por Deus. Olha que interessante. Ainda na carta aí de 1 João. Olha o versículo de número 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, aquele que nasceu de Deus, o protege. E o maligno não o atinge. Olha que bênção maravilhosa nós temos. Imagine só você em meio a um caos, você em meio a uma guerra, você em meio a toda destruição e um escudo protetor te envolvendo, não deixando que o maligno te atinja. Essa é a proteção que Deus concede naqueles que estão na sua embaixada, naqueles que faz parte do seu reino celestial. Quando você nasce da água e do Espírito, você não faz mais parte deste mundo, você não faz mais parte desse reino. A palavra de Deus nos ensina que nós somos transportados de um reino de trevas, ou seja, deste reino que é governado pelo inimigo, para um reino de luz do seu Filho Jesus Cristo. Olha que interessante, lá na carta aos Colossenses. Vamos abrir na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1. Colossenses 1, o versículo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do céu, do seu Filho amado, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que maravilhosa bênção nós temos por entrar no reino de Deus, por fazermos parte da família de Deus, por sermos do povo escolhido, o povo protegido pelo nosso Deus soberano. Além da proteção do nosso Pai, nós somos transportados para o seu reino de luz, tirado desse reino de trevas. Quando nós nascemos da água e do Espírito e somos transportados para o reino de luz, para o reino de Deus, nós passamos a ser embaixadores de Deus. Passamos a nos tornar a embaixada de Deus aqui na terra, aonde nós sim estamos neste local. Sim, nós vivemos em meio a um caos que é governado por Satanás. Porém, as nossas leis são diferentes das leis deste mundo. Nós precisamos ser embaixadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5. Vamos fazer as leituras dos versículos de 14 a 20.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Lembra-se da nossa abertura? A nação de Israel foi retirada do Egito pelo poder soberano de Deus, foi guiada pelo deserto ali pelo poder soberano de Deus, receberam leis, receberam ali as normas que eles deveriam seguir, a forma como eles deveriam se comportar, como eles deveriam adorar a Deus e todos os elementos. Agora, em uma nova aliança por meio de Cristo Jesus, Jesus Cristo nos reconciliou com Ele mesmo por meio do seu Filho Jesus Cristo, onde nessa reconciliação nós, pecadores, fomos reconciliados com o Pai por meio da morte, sepultamento e ressurreição, dito o batismo, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma nos tornamos embaixadores deste ministério de reconciliação. Como anda você como embaixador do nosso Senhor Jesus Cristo? As pessoas estão conseguindo ver Jesus em suas atitudes? As leis as quais você segue e cumpre estão refletindo Jesus na sua vida? As palavras que você diz estão refletindo Jesus na sua vida? É um ótimo termômetro para saber se nós estamos na embaixada de Cristo ou se estamos nos deixando levar pela contaminação do mundo. O que tudo parece ser normal, não tem problema isso aqui. Não, que é isso, você é careta, você precisa fazer isso, senão vão te passar para trás. Não tem problema ficar assistindo aquele programa ali na televisão, aquilo ali não me contamina. Nós precisamos entender que nós estamos de passagem em um mundo que é controlado pelo maligno. A nossa conduta, as nossas atitudes, a nossa fala, o que eu coloco na minha rede social, o que eu coloco no meu status do WhatsApp, as coisas que eu faço precisam refletir a Cristo, porque não sou eu mais que vivo, e sim Cristo que vive em mim. O quanto isso é verdadeiro na sua e na minha vida. O quanto nós estamos sendo verdadeiros representantes de Cristo aqui nessa terra. Estamos vivendo um momento onde estamos numa verdadeira calamidade, uma pandemia, e os governantes parecem estar ainda mais perdidos em meio a tudo isso. A quem você está seguindo? Em quem você está depositando as suas esperanças? Você anda entrando em discussões por meios políticos, pela questão de homens? Não se esqueça que a sua morada é na embaixada cristã. Porque se você se manter firme dentro da embaixada cristã, sem se deixar contaminar pelas coisas do mundo onde o maligno é quem controla, há uma promessa para aqueles que se manterem no reino cristão. Volte algumas folhas aí da sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e vamos ler o versículo de número 24, que diz assim: então virá o fim,
quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. No fim, Jesus Cristo entregará o reino, a embaixada cristã, todos aqueles que ficaram ali, dentro da embaixada, dentro das regras, dentro da proteção, dentro do cuidado de Deus, será entregado para o Pai. O reino celestial nos espera. Nós precisamos nos manter dentro da nossa embaixada cristã. Vamos dar uma olhada lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro. Vamos voltar lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler aqui do 11 ao 25. São bastantes versículos, mas são versículos muito importantes para nós conseguirmos colocar aqui dentro do contexto que nós estamos trazendo a mensagem hoje. Diz assim, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 11. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais e guerreiem contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem e praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua redenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja rei como autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, e não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflição sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Irmãos, vamos nos concentrar em ter uma conduta cristã. Independente da dificuldade, independente do problema, independente da injustiça que nós estivermos sofrendo, Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, enviou o seu Filho Jesus Cristo, que foi injustiçado, sofreu em nosso lugar. Aqueles que passam por algo semelhante como o seu Filho Jesus, estes serão louvados diante de Deus. Vamos nos manter firmes, por mais difícil que seja a situação que estamos enfrentando, por mais difícil que seja tolerarmos as decisões que estão sendo tomadas pelos nossos governantes. Vamos ter uma postura cristã. Vamos agir de maneira louvável, para mostrar às pessoas que o reino de Deus que se faz presente aqui na terra, a embaixada cristã, nós somos verdadeiros representantes. E estamos aqui para levar a esse mundo perdido esse ministério da reconciliação, para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa embaixada cristã. O seu exemplo como um cristão diz mais que qualquer palavra. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Se você também está aí participando do culto como um visitante na casa de algum dos nossos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando durante essa semana, vamos estar com a nossa mente em Cristo e com o nosso foco que nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, o nosso comportamento precisa ser diferenciado. Que Deus abençoe a sua igreja. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a vocês.
independente do momento em que você separou para estar fazendo o culto de adoração no seu lar. Deus abençoe e um bom domingo a todos vocês, meus irmãos. Um forte abraço e vamos firmes, permanecer nessa caminhada de peregrinação rumo à nossa morada celestial.